Oi gente, tudo bem? Vim gravar um vídeo para resolver a lista da Laís na parte de nomenclatura, que é uma parte meio complicada e talvez muita gente fique com dúvida e é difícil pra caramba mesmo. Então eu vou resolver e caso vocês ficarem com alguma dúvida é só, enfim, comentar ou me falar depois. Mas é uma parte bem complicadinha que envolve muita decoreba. Então vamos lá, vamos começar pelo exercício 13. Identifique o número de carbonos primários, ou seja, carbonos que se ligam com até um carbono, né, existentes na molécula. Aí ele deu o nome da molécula. Então vamos lá. Primeiro, eu, Kenzo, gosto de desenhar ela olhando esse finalzinho, tá vendo? Nesse final, ele vai me dar quantos carbonos tem na cadeia principal. Então, ó, ele me deu nonano. Esse prefixo remete a quantos carbonos? 9, ou seja, eu tenho 9 carbonos na cadeia principal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, beleza, fiz aqui, 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso tá certo. Agora, vamos lá. Aqui, ou seja, só tem ligação simples e O no final porque é hidrocarboneto. Então, ok. Aí ele falou que no carbono 4 e no carbono 5 a gente vai ter metil, dimetil porque são dois metilos, tá? Um no 4 e um no 5. Então nós vamos começar, vou numerar os carbonos. Então esse vai ser o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então no carbono 4 e no carbono 5 nós iremos ter um metil. Então no 4, metil, uma ligação com um carbono, e no 5 eu vou ter metil também. Então beleza. Então no carbono 4 e no carbono 5, metil. Nas ramificações. E no carbono 6 eu vou ter um etil. Então no carbono 6, que é esse aqui, eu vou ter um etil, ou seja, uma ramificação com 2 carbonos. Então vai fazer 2 carbonos aqui. Beleza, um etil. Então, construímos a nossa molécula. Então, nonano, 9 carbonos na cadeia principal. No carbono 4 e no carbono 5 eu tenho uma ramificação metil, ou seja, um carbono. E no carbono 6 aqui, ó, eu tenho um etil, ou seja, 2 carbonos na ramificação. 1 e 2. Beleza? Então, essa aqui é a molécula. Agora, ele perguntou quantos carbonos primários a gente tem nessa molécula. Então, vamos ver. Carbonos primários. Esse da ponta, um carbono primário, porque se liga apenas com outro carbono. Aqui, nessa ponta também, o carbono 9 é um carbono primário, porque se liga apenas com o carbono 8. Esse carbono aqui da ramificação, esse outro carbono aqui da ramificação e esse outro carbono da ramificação. Ou seja, no total nós temos 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos primários, ou seja, alternativa D, beleza? Deixa eu conferir no gabarito. Isso, é D mesmo. Então, essa é a primeira questão. É difícil ir desenhando, é complicado. Essa matéria é bem complicada mesmo. Então, vamos lá. Para responder as questões 14 e 15, considere o composto 2,3 dimetilbutano. Então, vamos lá. Fazer a mesma coisa. Ele deu butano, ou seja, but. Se é but, eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. Então, vou desenhar aqui. 1, 2, 3, 4. Essa é a nossa cadeia principal. Beleza? E ele falou que no carbono 2 e no carbono 3 nós temos metil. Então, vamos lá. Esse vai ser o 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o carbono 4. No 2 e no 3 eu vou ter uma ramificação do tipo metil, ou seja, uma ramificação só com um carbono. Então, no carbono 2 eu vou puxar um tracinho aqui, que vai ser a nossa ramificação. E no carbono 3 também. Vou puxar um tracinho para cá. Beleza? Então ficamos com essa molécula. O hidrocarboneto tem fórmula molecular. Aí ele perguntou, né? A gente tem que contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. Então vamos lá. A gente tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, nós temos 6 carbonos, ou seja, não pode ser nem a primeira alternativa, nem a segunda. Então, vamos contar agora quantos hidrogênios a gente tem, beleza? Aqui é um CH3,
beleza? Porque o carbono só faz uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios para completar. Então, sempre que for uma pontinha solta, vai ser CH3. Sempre, sempre, sempre. Então, aqui é uma pontinha, CH3. Aqui é uma pontinha, CH3. E aqui é outra pontinha, CH3. Ok. E agora vamos ver quantos hidrogênios tem nos carbonos do meio. Esse carbono aqui, ele faz 3 ligações, ou seja, ele é CH, porque ele precisa de um hidrogênio só para completar as 4 ligações. E aqui é a mesma coisa, ele também é CH, porque ele precisa de um hidrogênio para completar as 4 ligações. Então, fazendo a conta, a gente chega em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. Então, a alternativa E, 6 carbonos e 14 hidrogênios. Beleza. A gente poderia usar aquela outra formulinha também, que é o CnH2n mais 2, beleza? Porque aí ficariam 6 carbonos, então C6, aí o H, 2 vezes 6, 12 mais 2, 14. Então daria certo das duas maneiras. Vamos aí pro próximo... Ai, não vou apagar a molécula, porque já que essa molécula, aqui ele diz que são para os 2 exercícios, eu vou deixar ela aqui desenhada. Então, beleza. No 15. Pode-se considerar que a molécula do hidrocarboneto é formada pela união de 2 radicais. Então, essa molécula aqui, a gente vai meio que cortar ela na metade. Ela vai ser a união de 2 coisas. Vocês conseguem perceber? Eu vou apagar essa parte aqui, ó. Vou cortar a molécula. Vou cortar e... vou só circular. Vocês conseguem dar uma olhada que isso aqui é um isopropil? Isso aqui é um isopropil. É como se fosse uma ramificação com 3 carbonos. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ou seja, prop, né? E são meio que... O isopropil vão ser meio que 2 pontinhas iguais. Então, tá vendo que em uma ponta você tem CH3, na outra ponta você também tem CH3? Isso é um isopropil, beleza? E mesma coisa desse lado. A gente tem outro isopropil. Então, são 3 carbonos e com CH3 um em cada ponta, como se tivesse balanceado. Enfim, as 2 pontas são iguais. Ou seja, nós temos a junção de isopropil, beleza? Então, alternativa D. Bem complicadinho, gente. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Vamos para 16. Universidade Federal Juiz de Fora. Classifique a cadeia da molécula 3-metil-pente-1-eno. Esse en vai ser quando a gente tiver uma ligação dupla, beleza? Uma ligação dupla. Então vamos dar uma olhada, ó. Pente, eu desenhei a molécula aqui, mas eu posso desenhar de novo. Pente são 5 carbonos na cadeia principal, então 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos na cadeia principal. Ele falou que tem 1 eno, tá vendo? 1 eno, ou seja, no carbono 1 a gente vai ter uma ligação dupla, ok? Então no carbono 1, esse aqui vai ser meu 1, tá bom? No carbono 1 a gente vai ter uma ligação dupla, beleza? Então, ó, fiz uma dupla no carbono 1. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. E ele falou que no carbono 3 a gente tem metil. Então no carbono 3 a gente vai ter um metil, beleza? Um metil. Então essa aqui é a molécula e ele quer que a gente classifique ela. Então vamos lá. Eu já posso eliminar a alternativa A, porque eu sei que ela não é cíclica, porque ela é aberta. Não tem como ela ser cíclica sendo aberta. Ou seja, ela é acíclica. Ela é ramificada, então não pode ser a B, porque ela é ramificada. Tanto que ele deu a ramificação aqui no carbono 3, a gente tem metil, ou seja, é uma ramificação. E ela também não pode ser saturada, porque saturadas são apenas ligações simples. Ela tem uma dupla, ela tem aqui, ó, o en. Ou seja, tendo uma dupla, ela não é saturada, ou seja, a resposta certa é a alternativa C, acíclica, ramificada, insaturada. E ela é homogênea. Por que ela é homogênea? Porque não tem nenhum elemento entre carbonos interrompendo, sabe? Então, por exemplo, se a gente tivesse... aqui, isso aqui é uma cadeia heterogênea, porque tem o O entre carbonos, beleza? Então, ela é acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Beleza, vamos para o exercício 17. A nomenclatura oficial para a molécula a seguir é... Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui vai ter o pulo do gato, por quê? Porque quando a gente tem insaturações, tem até umas polêmicas, depois se quiser falar com a Laís depois...
sobre a regra nova da nomenclatura. Só que cada vestibular pode acabar cobrando de um jeito, e a maioria dos vestibulares cobra que você que tem que contar a cadeia principal. Se for uma cadeia saturada, você vê onde tem a maior quantidade de carbonos. Então, por exemplo, isso aqui é uma cadeia saturada. Eita, vou fazer aqui. Isso aqui é uma cadeia saturada. Você tem que ver onde tem a maior quantidade de carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Essa pode ser a cadeia principal? Não pode, porque eu tenho uma cadeia principal de 1, 2, 3, 4, 5. Então, a cadeia principal é essa última que eu circulei. Só que, quando você tem uma ligação dupla, uma ligação tripla, normalmente os vestibulares cobram que você tem que começar a contar dela, beleza? Começar a contar dela. Então, se eu não soubesse dessa regrinha, o que eu iria fazer? Eu contaria, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria a minha cadeia principal. Porém, tem uma ligação dupla. Então, eu tenho que começar a contar da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, minha cadeia principal tem 5 carbonos. Por isso que a gente pode eliminar a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C. Porque eles falam que a A fala que tem 4 carbonos. But, tá vendo? 4 carbonos na principal. A B falam que tem 6 hexano, ou seja, 6 carbonos na principal. E a C também, então é como se fosse pegadinha, sabe? É uma pegadinha. Beleza, então sabemos que tem 5 carbonos na cadeia principal. E a alternativa D, por quê? Porque, ó, um eno, ou seja, uma dupla no carbono 1. E é exatamente o que a gente tem aqui, uma ligação dupla no carbono 1. Então, por isso que a alternativa é D, beleza? Na E, ele não indica aonde está a dupla. Então, por isso que é a alternativa D, porque ele fala onde está a dupla, que é aqui, ó, um eno, uma dupla no carbono 1. Então, alternativa D. Bem complicadinho, bem decoreba essa questão. Vamos lá. Questão 18. Um composto orgânico a seguir formulado. Então, nossa, olha o tamanho desse composto. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura dele. Na fórmula, né? Então, ele é um composto insaturado, beleza? Então, vamos localizar aonde tem as ligações duplas. A gente tem uma ligação dupla aqui, só uma dupla lá. Então, se eu tenho uma ligação dupla aqui, eu tenho que começar a contar do lado que eu pegue a ligação dupla primeiro. Então, eu vou começar a contar daqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5... carbono 6 e carbono 7, beleza? Então, eu fiz uma que eu peguei uma cadeia principal que eu pegasse o maior número de carbonos e pegando a dupla também. Porque se eu continuasse, ó, se eu fizesse 5 e 6, eu não ia pegar tantos carbonos se eu fizesse aqui, ó, 6, 7. Aqui eu consegui 7 carbonos, incluindo a dupla. Então, a dupla tem que estar dentro da cadeia principal. Então, ok. Acerta aqui a alternativa E, por quê? Ó, 2-eno. Então, no carbono 2, a gente tem uma ligação dupla, beleza? Então, só de ter o 2-eno, a gente já conseguiria eliminar essa. Então, beleza. 7 carbonos na cadeia principal, então, ept, beleza? 7 ept, são 7 carbonos. A gente pode eliminar a alternativa B também, porque aqui tá ex, não é ept, ou seja, 7 carbonos na cadeia principal. E agora a gente fica entre D e E. Ambas têm que... No carbono 3 aqui a gente tem um etil, tá certo? Ó. No carbono 3 a gente tem um etil, uma ramificação com 2 carbonos. Então isso tá certo nas duas. Aqui, na alternativa D, ele falou que no carbono 4, nesse carbono aqui, a gente tem propil. A gente tem propil. O que não é verdade, no carbono 4 a gente tem um metil, tá vendo? A gente tem metil. No carbono 4 é apenas uma ramificação com um carbono só. Então, no carbono 4 a gente tem um metil, que é o que fala na alternativa E, ó. No carbono 4 a gente tem metil, é o que tá certo. E na E também ele fala que na 5 a gente tem duas ramificações com metil. Então, tem um metil desse lado e um metil aqui, tá vendo? Então, a gente tem duas ramificações de metil. Então, ou seja, no total nós temos 3 ramificações de metil, ou seja,
trimetil. Beleza? Então, é por isso que a E tá certa. A E tá certa porque, ó, no carbono 3 a gente tem etil, no carbono 3 a gente tem etil, no carbono 4 e 2 vezes no carbono 5 a gente tem metil, e é verdade, ó, no carbono 4 a gente tem metil, e 2 vezes no carbono 5 a gente tem metil, beleza? Então, por isso que essa é a nossa alternativa certa, tá bom? Bem difícil, olha o tamanho desse hidrocarboneto, bem chato o exercício mesmo. 19. Considere o seguinte composto. Sua nomenclatura correta é... Então, de novo, vamos ver a nomenclatura correta desse composto. Tá vendo que aqui é um anel benzênico? É uma cadeia fechada aromática? Quer dizer que essas ligações, tá alternando, né? Uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla. Quer dizer que essas ligações, elas estão girando, beleza? Então, não tem como eu começar a contar a partir da dupla, sendo que essa ligação vai estar uma hora aqui, 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 então elas vão estar girando. Então, eu vou começar a contar da primeira ramificação. Então, eu vou chamar esse aqui de carbono 1, esse aqui de carbono 2 e esse de carbono 3, beleza? Então, aí a gente pode falar que a certa é a B. Por quê? No carbono 1 a gente tem metil, no carbono 2 a gente tem metil e no carbono 3 a gente tem um propil, beleza? No carbono 3 a gente tem um propil, porque são 1, 2, 3 carbonos. Propil, 3 carbonos. Então, alternativa B. No carbono 1 a gente tem metil, no carbono 2 a gente tem metil, ou seja, no total duas ramificações metil, ou seja, dimetil, e no 3 a gente tem um propil. No 3 a gente tem um propil. E benzeno no final, porque tem o anel aromático aqui, então tem que colocar o anel benzênico, então tem que colocar benzeno no final, beleza? Bem decoreba mesmo. Na 20, pelo sistema IUPAC. IUPAC é não sei se é a empresa, os caras que fazem as nomenclaturas. A nomenclatura correta para os compostos abaixo é respectivamente, então vamos ver a nomenclatura correta de cada um, beleza? Então, ó, começar pelo esse aqui de cima, tá vendo que só tem ligação simples, então não preciso ficar me importando com esse negócio de dupla, enfim, de insaturações. Vamos ver aonde que a gente consegue pegar mais carbonos para ser a nossa cadeia principal. Vou fazer de cores diferentes, então 1, 2, 3, 4, 5, essa é uma opção, e a gente tem a outra que eu vou ver se tá certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então esse de azul escuro a gente conseguiu pegar mais carbonos, Então essa vai ser a nossa cadeia principal, beleza? Tanto faz, acho que do lado que eu começar a contar, porque se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, a gente vai ter uma ramificação, e se eu começar nesse 1, 2, 3, tem uma ramificação. Então tanto faz o lado que a gente começar a contar. Vou enxergar que essa aqui é a nossa cadeia principal, beleza? Essa aqui é a nossa cadeia principal. Então, vamos montar o nome do composto. A gente tem... Oi, gente, beleza. Aqui a Carol tinha me ligado, aí eu tive que pausar aqui. Então, ok. Então, o que eu falei, o importante é visualizar que essa aqui é a cadeia principal, porque a gente consegue pegar o maior número de carbonos. Ou seja, nós temos 6 carbonos nessa cadeia principal, então não pode ser a alternativa E. Aqui fala pentano, não são 6. Não são 5, são 6. Então vamos ver aonde que estão as ramificações. Aqui, ó. 1, 2, 3. No carbono 3 a gente tem metil. No carbono 3 tem metil. No carbono 4 a gente tem metil também. Então no carbono 3 e no carbono 4 nós temos as ramificações que são metil, né? Então no que fala a alternativa A, que eu já marquei que é correta, mas a gente pode eliminar a D também, porque ele não fala nem de carbono 3 nem de carbono 4. E ele ainda fala que no carbono 2 tem um etil. Poxa, no carbono 2 não tem nenhum etil. Então, ó. Então, beleza, ó. Aí agora, nesse segundo composto, tá vendo que ele tá ligado, tem que só ficar esperto, ele tá ligado a C6H5. C6H5 é a mesma coisa que um anel aromático, então eu vou só para vocês esquecerem esse C6H5, eu vou substituir ele por um anel aromático, beleza? Substituir ele por um... Eita, ficou feio, mas isso aqui é um anel aromático. Um anel aromático, ou seja, um anel aromático aqui, ó. Uma dupla
uma dupla, uma dupla. É a mesma coisa que C6H5, ó, porque, ó, dá uma olhada, aqui tem um carbono, só que ele já tá fazendo 4 ligações. Aqui tem outro carbono, ele tá fazendo 3, 1H. 3, 1H, 3, 1H, 3, 1H e 3, 1H. Então, quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E quantos hidrogênios tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, C6H5. É a mesma coisa. Beleza? E ele falou... Isso aqui é um fenil, tá bom? O fenil é quando o anel aromático tá ligado direto na cadeia principal. Então, ó... Aqui tá a cadeia principal. E ele tá ligado direto na cadeia principal. Isso aqui é um fenil. Isso aqui é um fenil. O benzil é quando tiver um carbono aqui. Então, por exemplo, o anel aromático, ele vai estar ligado... Eita, fiz ele pra cima. O anel aromático vai estar ligado a um carbono e depois ligado à cadeia principal. Então, isso aqui é um benzil, beleza? Então, nós temos um fenil, porque o anel aromático está ligado direto na cadeia principal. Então, não pode ser a alternativa B. Não pode ser a alternativa C, que tem benzil. E aqui a D e a E eu eliminei porque a primeira cadeia estava errada. E agora a gente fica entre a A e a B. Então, poxa, aonde que está o fenil? Está no carbono 2 ou está no carbono 5? Porque o resto é tudo igual. Mas onde está o fenil? Está no carbono 2 ou está no carbono 5? Então eu tenho que ver. Será que eu começo a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Beleza? Tá vendo que tanto faz se a gente for ver a ligação tripla? Então aqui fica 1, 2, 3 e aqui fica 1, 2, 3. Então ambas chegam na ligação tripla com a mesma distância. Beleza? Só que se eu começo a contar daqui, a ramificação vem antes. Então 1, 2. Então logo no 2 a gente tem essa ramificação. E se eu começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A ramificação vem só no 5. Então eu começo a contar da esquerda para a direita. 1, 2. Ou seja, no carbono 2 a gente tem um fenil. Então por isso que é a alternativa A. Então o mais difícil dessa parte era ver que o C6H5 é um anel aromático. Beleza? A fórmula do 1,2 dimetilciclopropano. Então a gente sabe que é uma molécula fechada, porque tem ciclopropano. Então é uma molécula fechada e prop, ou seja, uma molécula fechada com 3 carbonos. Então a gente vai ter aqui 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então isso aqui vai ser uma molécula fechada de 3 carbonos. Ok? E aí eu vou dar um nome para eles. Então esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o carbono 3. Então no carbono 1 a gente vai ter metil. Então vai ter uma ramificação, vai ter um metil. Uma ramificação aqui com um carbono, um metil. E no carbono 2 também, mesma coisa, vai ter um metil. Então ok. Essas são as nossas ramificações. E... beleza, aí eu vou completar com os hidrogênios, só para não ficar visualmente errado ou feio. Completar com os hidrogênios. Então aqui faz 2 ligações, aqui tem CH2. Aqui faz 3, aqui CH e aqui CH. Beleza, então essa é a nossa molécula 1,2 dimetilciclopropano. Então beleza. A afirmação 1. Possui 6 hidrogênios presos em carbonos primários. Então, vamos lá. 6 hidrogênios presos em carbonos primários. Então, aonde estão esses carbonos primários? Os carbonos primários são esses da ponta, né? São os únicos 2 carbonos primários que eu tenho. Ou seja, junto com eles nós temos 6 hidrogênios. Então, essa afirmativa está certa. Nós temos 6 hidrogênios, 6 ligados a carbonos primários. Que são somente esses 2 são carbonos primários. Então, ok. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2 apresenta 5 carbonos. 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, correto. Está correto. Realmente,
Tem 5 carbonos, então tá correta, verdadeira. Possui 3 carbonos secundários. 3 carbonos secundários. Então, vamos ver aonde estão os carbonos secundários. Nós só temos esse de carbono secundário, que está ligado a 2 hidrogênios. Uma ligação, 2 ligações. De resto, esse aqui é terciário, esse é primário e esse é primário. Então, nós temos apenas um carbono secundário. Então, a 3 tá falsa. Nós temos 2 carbonos. Não, nós temos apenas um carbono secundário. Beleza? Afirmativa 4. Apresenta todos os carbonos unidos por ligação tipo sigma. Então, ligação sigma, só para vocês entenderem, eu vou fazer aqui, por exemplo, uma ligação entre 2 Os. Eita, ficou feio. 2 oxigênios, fazendo ligação covalente. Quando nós temos as ligações, a gente vai ter a principal ligação, que vai ser a sigma, vai ser a ligação mais forte, vai ser a ligação que se encaixa perfeitamente. Essa é a ligação sigma, a ligação mais forte. E a outra vai ser a ligação pi. Então, por exemplo, entre 2 oxigênios, uma delas vai ser a sigma, a outra vai ser a pi. Só que quando a gente só tem ligação simples, ela já é a pi, ela já é a mais forte. Então, sim, todos os carbonos estão unidos por uma ligação tipo sigma. São ligações simples, então a ligação simples é uma ligação sigma. Ela já é a ligação mais forte. Então, ok, tá correta. E a 5 possui 15 ligações sigmas. Então, eu vou tentar abrir o composto só para vocês enxergarem melhor. Então, aqui, CH3. Então, esse C vai estar ligado a 1, 2, 3 Hs. A geometria tá meio errada porque não quero, enfim, tem o enunciado, é só para vocês visualizarem mesmo como que vai estar o composto aberto. 1, 2, 3, então, hidrogênio. Aqui vai estar ligado a mais um hidrogênio, aqui vai estar ligado a 2 hidrogênios. E aqui vai estar ligado a um hidrogênio. Então, esse aqui é o composto se eu abrir assim, colocar todos os hidrogênios. Tá vendo que eu só tenho ligação simples? O composto inteiro eu só tenho ligação simples. Ou seja, todas essas ligações são sigma. Todas essas ligações já são a ligação mais forte. Então, correto. Possui 15 ligações sim. Eu não contei as ligações. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 ligações simples, 15 ligações sigma. Então, a afirmativa correta. Tá, beleza. A afirmativa tá correta. Então, 22. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural. Então, deu aqui um composto pra gente. E pra gente ver qual que é a alternativa certa. Então, vamos lá. Essa cadeia é uma cadeia mista, porque tem uma parte que é aberta e uma parte que é fechada. Então, tem um pouquinho de cada. Então, a gente já consegue eliminar essas primeiras. Não, só uma fala que tem carbono, que tem cadeia mista, né, que é a C. Mas vamos entender porque a C tá certa, né. Fala que é uma cadeia mista, ok, e heterogênea. Por que ela é heterogênea? Tá vendo que tem aqui esse O? Então, esse O tá entre carbonos. Então, tem um carbono aqui e um carbono aqui. E esse O tá entre carbonos. Esse N também, mesma coisa, tá entre carbonos. Ou seja, faz virar uma cadeia heterogênea. A homogênea é quando só tem, por exemplo, isso aqui é uma cadeia homogênea, apenas carbonos. Agora, isso aqui é uma cadeia heterogênea, porque tem outro átomo, outro componente que não é carbono entre carbonos. Então, aí vira uma cadeia heterogênea. Então, último exercício aqui da lista, 23, tem um composto e a gente tem que analisar ele. Então, vamos lá. Possui 6 carbonos secundários, vamos contar. 1 carbono secundário, 2 carbonos secundários, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos secundários. Ou seja, não possuem 6, possuem 7. Apenas cadeia aberta? Não, né? Porque tem um anel benzênico aqui. Ou seja, um anel aromático. Ou seja, não é uma cadeia aberta. Isso aqui é uma cadeia fechada. 6 carbonos saturados. Então, 6 carbonos que fazem ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, não são 6, são mais. Um carbono terciário. Sim, esse carbono aqui do meio, ele é um carbono terciário. Então a alternativa certa
Letra D.